as meditações sobre o Pai Nosso. E hoje a gente vai ver o próximo versículo, a próxima petição do Pai Nosso, que está em Mateus, capítulo 6, verso 10, que diz: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, nós te adoramos como igreja aqui reunida, Senhor. Obrigada porque nós podemos juntar as nossas vozes, louvar e bendizer a Ti nessa hora, Pai, com alegria. Obrigada também pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz. Pai de amor, que nessa hora a Tua palavra adentre os nossos corações e nos traga, Senhor, à memória os motivos da nossa esperança. Fortalece a nossa fé, ilumina, Senhor, nesse momento a meditação da palavra, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Você já se perguntou que reino é esse? Que reino é esse? O reino de Deus vai muito além de uma esperança no final do mundo. Porque às vezes vai tudo acabar, então o reino é a nossa esperança, para o final de tudo. É muito mais que isso. Os evangelhos falam do reino proclamado por Jesus, mas em nenhum deles, você pode ler e reler, nós estamos aí em Lucas agora, na nossa leitura da Bíblia, nenhum deles você vai encontrar uma definição direta. Reino de Deus é isso, reino de Deus é XYZ, Então, a gente nunca vai ver uma definição direta, então, do que seja a expressão do reino de Deus. Na pregação e na ação de Jesus, a gente vê que ele deixa alguns elementos para que a gente possa também, de certa forma, intuir o que ele quer dizer. O Espírito Santo nos direciona a entender o que é reino e o que não é reino. Mais ainda, se você pensar, então vamos tentar definir. A gente não consegue definir de uma forma simples, de uma forma exata, qual é esse reino. Quando a gente olha para a sociedade da época de Jesus, a gente vai ver que para aquele povo, o reino, o que eles esperavam, na verdade, era a libertação do seu opressor, que no caso era o Império Romano. Mas aí a gente vai ver que Jesus, nas suas pregações, ele vai além disso. Não é só essa libertação. O reino de Deus, então, não é uma semente que cai num terreno vazio, mas sim, a gente vai ver que ela é contextualizada na realidade do povo daquela época, mas que continua sendo contextualizada no meio do nosso povo, na nossa época. É algo que não fica velho, vamos pensar assim, não é passado, não é presente, não é futuro, mas são as três coisas juntas. O reino é algo atemporal. O reino de Deus está no centro da pregação de Jesus. A gente vê ele falando muito sobre esse reino. O reino de Deus é semelhante o reino de Deus, e assim vai. Então a gente anuncia, vê que ele anuncia esse reino, mas ele não dá explicações sobre esse reino. A gente pode dizer então que o reino de Deus, vamos pensar que também então ele é atemporal e ele é dinâmico. Esse reino está sempre em movimento. Por quê? Porque a ação do próprio Deus está sempre em movimento. Então, nesse sentido, a gente pode dizer então que o reino se caracteriza por Deus reinar. Deus reinar, Deus governar. Então, reinar não tem um fim em si mesmo, mas na realidade de quem Deus é, na sua bondade, na sua ação no mundo, na sua ação na nossa vida, na vida de cada pessoa que a gente conhece. Então o reino, ele parece, se você pensar comigo, como uma realidade acessível, na qual qualquer um de nós pode entrar. Então ele é, na finalidade última, para Jesus, a realidade provinda e mantida pelo Eterno, pelo Deus, aquele que é eterno. Então é a sua vontade prometida, realizada através de Cristo. Então o reino de Jesus o reino que Jesus anuncia é o reino da vida
na sua integridade, na sua radicalidade. Então não dá muito para a gente definir o que é este reino, mas a gente pode ter algumas ideias e a gente consegue sentir e saber quando algo faz parte do reino ou não faz parte do reino. E aí, por que então que a gente na oração do Pai Nosso, a gente pede para Deus, venha o teu reino? A gente pede para Deus, né, venha esse reino. Por que a gente precisa pedir? Se Deus é Deus, se Ele é todo poderoso, se Ele pode tudo, por que eu tenho que pedir? Não sei se você já fez essas perguntas, mas por que a gente ora pedindo para que seja feito, venha o reino dele, para que seja feita a vontade dele, né? Para que seja como no céu, como é no céu, para se fazer na terra? Por quê? É interessante isso, porque essa oração não é só para a gente ficar repetindo exaustivamente. Não é um mantra. Venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino. Eu preciso entender o que eu estou pedindo. Porque essa oração é um modelo para nortear as nossas orações. Lembra que os discípulos perguntam para Jesus como orar? E aí ele vem e ensina o Pai Nosso. Ele é um modelo. Então não é só ficar repetindo, mas ela é um modelo de como devem ser as nossas orações. Então, nesse sentido, a gente precisa lembrar de algumas coisas que estão na palavra do Senhor para a gente entender por que a gente precisa pedir esse reino. Lembra que lá na origem do ser humano, Deus criou a gente com arbítrio. E arbítrio não no sentido que muitas vezes a gente pensa, né, de poder escolher entre um amarelo, uma roupa amarela e uma verde, mas no sentido de escolher o que é bom e o que é mal. Então é o arbítrio no sentido teológico da coisa. Então, a possibilidade de decidir tanto para o bem quanto para o mal. Gênesis vai falar isso para nós. E o que aconteceu com o ser humano? Ele escolheu o mal. Ele escolheu o mal. E mesmo diante da nossa má escolha, Deus nos sustentou. Mesmo a gente escolhendo o mal. A Bíblia fala de uma rebelião no universo, de um ser poderoso criado por Deus, que se rebelou. E que levou consigo 1/3 das milícias celestiais consigo. E que esse ser cooptou a humanidade. A humanidade deu ouvidos a ele e também se rebelou contra Deus. E Deus, ao invés de destruir a sua criação, porque seria muito mais fácil, né? Ele não faz isso, como esse inimigo queria que acontecesse. Deus não faz isso. Deus cria, na verdade, um grande plano para redimir esse povo, que esse inimigo queria roubar, matar e destruir. E a intenção então desse inimigo, que você já deve saber quem é, né? Uns chamam de Satanás, de diabo, mas enfim, é importante dizer que ele não é o inimigo de Deus, tá? Deus é poderoso. Satanás é uma criatura de Deus. Porque às vezes a gente tem essa coisa, né, de achar que Deus está lutando contra Satanás. Deus não está lutando contra Satanás. Deus, a palavra já diz, abre lá em Apocalipse no final, ele é vitorioso contra Satanás. Satanás é criatura. Mas Satanás guerreia contra nós. E por causa das nossas más escolhas, da nossa má escolha lá no começo, porque fala assim, então foi Adão e Eva. Não, qualquer um de nós teríamos feito a má escolha. Né? A gente quis ser como Deus, ter um entendimento do bem e do mal, e nós tivemos. E nesse sentido, a partir de então, nós não temos a eternidade, a santidade de Deus para lidar com isso. E a partir disso nós andamos perdidos, desorientados. Então a intenção de Satanás era provocar o juízo de Deus sobre a humanidade, como ele tem o juízo de Deus sobre si. E Deus não fez isso. Deus não sentenciou o ser humano, então, a partir da sua má escolha, a morrer eternamente.
Porque existe uma diferença entre nós e Satanás, e aí é importante a gente entender isso. Satanás pecou num corpo de glória, num corpo glorificado. Não tem salvação. O nosso corpo, nós somos criados por Deus, e o nosso corpo, digamos assim, esse corpo de barro, ainda tem salvação, ainda tem jeito, ainda tem como corrigir. E é isso que Deus faz em nós. Deus permite que a gente não caia na mesma situação que Satanás. Por isso que nós temos a promessa de quando Jesus vier, o nosso corpo ser glorificado. Aí nós teremos um corpo eterno, no qual Satanás pecou e não tem remediação. Mas o nosso corpo não, o nosso corpo é barro, é vaso, né? Como diz a palavra do Senhor. E aí a gente vê que Deus então não nos destruiu. Ao contrário, por causa da sua justiça, toda e qualquer destruição por causa do pecado cai sobre Jesus Cristo. E Jesus leva sobre si na cruz todos os nossos pecados no corpo glorificado e no corpo humano ao mesmo tempo, mas sem pecado. Por isso que Ele é o nosso remediador. A palavra diz para nós, eu vou pôr o texto aqui na projeção, 1 Pedro 1, 18, 20. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses tempos em favor de vocês. É no sangue e no sacrifício de Cristo que a nossa salvação se sustenta. É no sangue e no sacrifício de Cristo que a ira de Deus recai por causa do pecado, e não no nosso corpo perecível. Por isso a gente tem esperança. Esse é o motivo da nossa esperança. Como a gente viu a semana passada, foi por isso que nós somos aceitos como filhos e filhas de Deus. E nesse sentido, por causa de Jesus, nós fazemos parte da família da fé e somos chamados de filhos e filhas. E podemos pedir Pai Nosso, todos juntos, né? Podemos nos achegar a Deus. Então, quando nós oramos pedindo, então, venha o teu reino, nós pedimos o governo de Deus. E pedimos a vontade dele, né? Você já parou para pensar na seriedade dessa oração? Quando a gente pede que a vontade de Deus se faça presente, automaticamente a gente está renunciando à nossa vontade. E às vezes a gente se esquece disso. A gente está renunciando à nossa capacidade de decidir entre o bem e o mal e deixando para Deus essa decisão. Porque a gente parte do pressuposto, eu creio que pela fé também pela fé, que Deus sabe o que é melhor para nós. Até porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é o quê? Boa, perfeita e agradável. Então, nesse sentido, a gente abre mão da nossa vontade para que a vontade de Deus seja realizada. E é por causa, então, do sangue do Cordeiro, que foi a propiciação, o substituto dos nossos pecados, é que a gente pode, então, dar esse passo ousado em oração, esse passo de fé. Então, quando nós oramos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu, nós somos aqueles que reconhecemos a vontade de Deus. E a melhor coisa que pode haver no universo, né, que qualquer coisa que esteja fora da vontade de Deus é disfuncional, a gente está pedindo que Deus governe, que Deus reine. E nesse sentido, às vezes eu percebo que as nossas orações, elas são muitas vezes pedidos das coisas que a gente acha que são boas. E não quer dizer que você não deve fazer isso, tá? Então vamos dar um exemplo, vamos pensar de uma forma mais prática, né? Muitas vezes a gente ora e a gente fala, Deus, toca o coração daquela pessoa, mostra que ela está errada, mostra que eu estou certo. Às vezes a gente faz essa oração. E aí, essa oração ela não é de toda errada. É bom pedir para Deus mostrar que a pessoa está errada, enfim, mas
daquela pessoa. Ela está sofrendo porque ela não tem seguido a sua vontade, ela não tem deixado o Senhor reinar. Eu abro mão de estar certo, para que o Senhor esteja certo. Né? São essas orações. Não é errado eu pedir a cura, por exemplo, para uma pessoa. Ao contrário, a Bíblia diz, pede. Se a gente, sendo mal, o filho pede pedra, a gente não dá cobra. Quanto mais Deus, a gente viu ao longo desse ano, né? Deus não é o juiz iníquo que vai dar pra gente porque a gente está lá repetindo a oração. Nossa, me encheu tanto o saco que eu vou dar. Não, Deus é um pai amoroso, um pai que olha e vê a nossa necessidade. Então a gente pode pedir, Senhor, cura. Eu peço, eu clamo a Ti, mas acima de tudo não se esqueça no final, mas que seja feita a Sua vontade, não a minha. É importante a gente apresentar a nossa vontade. Deus quer ouvir aquilo que a gente quer, o que a gente deseja, mas a gente não pode esquecer que Ele é Deus. Então, nesse sentido, a gente deve pedir para que tudo que Deus sustenta, porque Deus sustenta tudo, seja governado pela Sua vontade. Que seja sustentado. Então, a mudança, né, para realizar a vontade de Deus vai nos dando satisfação. Quando a gente percebe que a vontade de Deus foi feita, mesmo que muitas vezes não seja a nossa vontade, isso traz para a gente completude, satisfação. Mesmo que doa, mas a gente começa a entender que Deus fez o que era melhor. Que Deus faz aquilo que realmente o seu nome seja exaltado. Então, isso passa a preencher o nosso entendimento, a nossa mente, a nossa compreensão das coisas e das circunstâncias. E aí, a gente começa a entender que quando a gente vive crise, que a gente vive conflito, a gente precisa pedir a Deus que Ele mostre onde a vontade dEle não está sendo feita. Por quê? Porque alguma coisa está disfuncional quando a gente está passando por situações adversas. Não estou dizendo aqui então que a gente vai ter paz, que vai tudo ser lindo o tempo todo. Não, às vezes a gente vai passar por dificuldades por causa de rebeldia nossa, ou por causa de rebeldia do outro, porque às vezes a gente está fazendo tudo certo. Mas o outro, quando eu falo outro, pode ser quem você, assim, no seu dia a dia, pode ser o cônjuge, pode ser o filho, pode ser o patrão, a patroa, pode ser o professor. A gente vai passar por situações que às vezes a gente não está em pecado, mas a outra pessoa está em desobediência. Infelizmente, a gente vai ser alvo do pecado do outro. Porque às vezes a gente é mau, a gente peca e faz a outra pessoa sofrer, mas às vezes também nós somos alvos e somos, infelizmente, atingidos pelo pecado e a maldade do outro. E nesse sentido, a gente vê que há uma disfuncionalidade. Não quer dizer que tudo vai estar bem o tempo inteiro, mas a gente parte do pressuposto que em Deus nós temos paz. A paz deve ser o árbitro no nosso coração. Se algumas situações, mesmo que adversas, não nos deixam em paz, precisamos pedir para Deus aonde está, qual é a questão. Tem coisas para nós que são nítidas, né? Quem está em ausência, quem não está fazendo a vontade de Deus, né? A gente aprende que fé é obedecer a Deus. E se eu ando por fé, eu ando também em obediência. E se eu desobedeço a Deus, as coisas começam a virar uma bola de neve. A gente até tenta se corrigir, mas não consegue. Então, o desentendimento no nosso meio é porque o Pai, ele não tem sido obedecido. Muitas crises, divergências acontecem porque Deus ensinou, por exemplo, o perdão, nós não perdoamos. Deus ensinou a bondade e a gente não tem sido bom. Deus ensinou a amar, mas nós não amamos. Deus ensinou misericórdia e a gente não é misericordioso. Algumas vezes a gente tem deixado de fazer entregas no sentido de abrir mão das nossas razões. Tem hora que a gente tem que dar o braço a torcer e a gente acaba sofrendo por orgulho, porque
porque a gente não quer, não, dessa vez não, e assim vai, né? Então, muitas crises, muitos desencontros, muitos desentendimentos são frutos de desobediência. A questão pode parecer simples, mas ela é muito profunda. Porque o Pai nosso, então, está sendo desobedecido, seja por mera rebeldia, seja porque, ao invés de vivermos como filhos, filhas, nós queremos viver como libertinos, como rebeldes. Muitas vezes nós aceitamos a Deus como Senhor e Salvador, mas não queremos o seu senhorio, a gente só quer Ele como Salvador. Então, eu aceito Jesus, mas aí na hora de Deus governar, o ser Senhor sobre as nossas vidas, a gente abre mão. Não, essa parte eu não quero. E Deus é Senhor e Salvador, não é nada. Então, é muito sério isso. A gente tem um problema para resolver aí, então, né? Um problema que só estará resolvido quando a gente se enquadrar na obediência de Deus. Enquanto isso não acontece, a gente vai sofrer. Enquanto a vontade de Deus não acontecer, vai gerar sofrimento. É dor acima de dor, mágoa em cima de mágoa. Porque quando o Pai é desobedecido, não reina o amor, não reina a bondade, não reina a paz, não reina a alegria. E não tem vida em abundância, só morte, traços de morte, em todos os sentidos. Então a grande oração que a gente faz aqui, né, seja feita a tua vontade. Se houver a feitura da vontade de Deus, essas crises elas vão desaparecer, ou elas vão ser consideravelmente eliminadas, apaziguadas. Porque a gente não esquece, né, que a gente está nesse ambiente, infelizmente, suscetível à nossa natureza humana, que escolheu o mal e que, infelizmente, continua escolhendo mal. Porque o bem que a gente quer, a gente não consegue fazer, mas o mal que a gente não quer, esse a gente faz. Então a gente vai estar suscetível a isso, mas quando a gente permite que Deus governe, a tendência é que isso diminua. E aí vem o teu reino, Senhor, faça-se a sua vontade. O grande desafio para nós, então, é a entrega. É a entrega. É se render. Não me rendo aos teus pés. Né? Nos braços onde a gente encontra refúgio. Mas nem sempre é fácil. Porque a partir dessa compreensão, a gente entra em outro nível espiritual. A partir do momento que eu entendo, então, que eu tenho uma dificuldade por causa dessa natureza que escolheu mal. Então, por isso a necessidade de eu orar, venha o teu reino. Venha o teu reino, Senhor. E a partir disso, a gente passa ao segundo desafio, que é a questão da entrega, da consciência, então, de que a vontade de Deus é a única que é boa, a única que é perfeita, é a única que é agradável e é a única que realmente faz você e eu, como ser humano, sermos realizados. A única vontade que realmente nos preenche, nos faz sentirmos bem, né? Que a vontade de Deus, a gente começa a entender que essa é a normalidade do universo. E não esse caos, não a confusão que muitas vezes se cria à nossa volta por pequenas coisas. E se o Pai disse não, é porque não é bom, é porque não é perfeito, porque não é agradável, não vai realizar, vai sugar a nossa energia, vai fazer a gente sofrer. E o convite então nesse dia, como nós cantamos, né, é entregar o nosso coração, é se render, né? Eis-me aqui de novo, Senhor, diante de Ti. É abrir o coração. E isso não é só no domingo durante o culto, é todo dia. É todo dia se render, se entregar, se quebrantar. Obedecer é melhor que sacrificar. A Bíblia afirma isso. E a gente está pedindo a Deus que Ele manifeste a sua vontade, que se faça em nós, através de nós, e em nós, e em tudo que a gente possa tocar, através de nós,
entrar nas situações da nossa vida, assim na terra como no céu. O texto é claro, né? Não tem dúvida, né? Assim na terra como no céu. E aí eu volto àquela questão do começo, né? E aí eu queria trazer a memória. Nós temos um inimigo. Isso nos faz lembrar que nós temos duas frentes de batalha, então. O céu e a terra. Em sentido espiritual. Por quê? Porque nós temos um adversário espiritual nas regiões celestiais. Assim como nós também estamos, do ponto de vista também espiritual, nas regiões celestiais em Cristo. É importante isso. Paulo diz aos Efésios, no capítulo 1, verso 3, que nós estamos estudando na escola bíblica dominical, que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Existe um inimigo das nossas almas. Existe uma batalha. Então, nas regiões celestiais é a primeira batalha que se trava. Então, quando a gente ora a Deus para que as forças das trevas retrocedam e que a sua vontade seja realizada, a gente ora ao Pai para que Ele intervenha na história. Para que Ele faça com que essas forças diabólicas retrocedam. Diabólicas aqui é toda força que não vem de Deus. Não é só a figura, porque a gente pensa no diabo como aquela figura, né, de chifre, com um tridente, governando o inferno. A Bíblia não fala nada que Satanás está lá reinando no inferno, tá? A Bíblia fala que ele está nas regiões celestiais. Ou seja, aí vai outros estudos que vão falar das questões do céu, enfim. Então, e a palavra diz também que esse mundo jaz no maligno. Tudo isso pertence, nesse momento, a Satanás. Por isso que a gente fala que ele está cooptando a humanidade, ele está brigando contra nós. Então, quando a gente ora para que Deus venha, para que se faça as circunstâncias, quando a gente ora, a gente não pode esquecer disso, nós oramos em Cristo. Não é pela nossa força, não é pela nossa santidade, pelas nossas obras, pela nossa capacidade, é pelo que Cristo fez. Por isso que a nossa oração tem poder, não é porque, olha, coração poderosa, não, é porque Cristo tem poder. E se não for em nome de Cristo, não vai ser no nosso nome não que o diabo vai sair. Que as situações diabólicas que não pertencem a Deus na nossa vida vão ser vencidas. A gente pode entender então situação diabólica, tudo aquilo que não glorifica o nome de Deus, tudo aquilo que não tem a presença de Deus, que não gera vida. Então, nas regiões celestiais é a primeira, assim, o primeiro hall de batalha que a gente tem. A gente ora a Deus para que essas forças das trevas retrocedam. Não se esqueça disso. Quando a gente ora ao Pai, para que Ele intervenha, para que esse mal seja deixado para trás. Nós estamos fazendo a nossa ação de igreja, a nossa ação de crente. Porque tem coisa que não depende nem de mim, nem de você. Depende dessa batalha espiritual. E essa batalha espiritual afirma que a oração muda tudo. Porque nós começamos a entender que algumas batalhas são espirituais. Não vai ser pelo muito eu falar, pelo muito eu agir, mas vai ser pela minha oração. Para que Deus mude a mim, primeiramente, e depois as circunstâncias. Quando nós oramos pedindo a Deus essa intervenção no mundo espiritual, nessas regiões celestiais, nós pedimos a Deus que o adversário retroceda. A perspectiva da Bíblia, nunca se esqueça disso, é a vitória de Cristo sobre o inimigo. Leia o último capítulo da Bíblia, não se esqueça disso. A vitória é garantida em Cristo. E eu queria trazer à memória uma outra questão que a gente sempre esquece. Quando nós então passamos a fazer parte da família da fé, nós somos a igreja, né? Que é o tema da próxima aula da escola dominical, quando converge, né, o povo de Israel, os judeus e os gentios, e nós
palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Não prevalecerão. Numa guerra, eu não sei se você já assistiu um filme de batalha, né? Eu gosto do Senhor dos Anéis. Né? Se você prestar atenção, o último lugar, né? Que o último obstáculo é sempre o portão. Se o portão é derrubado, a cidade é invadida. Eu lembro do final das duas torres. E aí, quando essa cidade é invadida, a vitória é decretada. A Bíblia diz que Satanás não tem poder sobre as portas da igreja. Né, que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, aliás. Então, a vitória é garantida pelo sangue de Cristo. Então, a gente não pode deixar a maldade e o inimigo graçar no nosso meio. É a graça de Deus que precisa ser presente, não a maldade. E até que chegue o momento, então, da segunda vinda de Cristo, há necessidade de pedir que o reino esteja presente, né? Venha o teu reino, porque aí a gente precisa trazer à memória algumas questões importantes da nossa teologia, porque o reino já está aqui. A gente pode sentir esse reino. Ele foi instaurado na primeira vinda de Cristo e ele será consumado plenamente na parousia, na segunda vinda de Cristo, porque o reino, apesar de estar aqui, não está presente em todos os corações. Não é todo mundo que entende e abraça esse reino. A vontade de Deus expressa na sua lei ainda não é completa nas nossas vidas. Nós vivemos essa realidade paradoxal do já ainda não. A gente em Cristo desfruta quando a gente participa da mesa, quando a gente está aqui como igreja, mas a gente sabe que a gente, quando sai aqui para fora, a gente ainda vai lutar muito. Tem muito inimigo para vencer, tem muita batalha ainda acontecendo. A gente tem a garantia da vitória na guerra, mas tem muita batalha acontecendo. E muitas vezes no nosso meio a gente usa a mesma gramática, né? Mas a gente não fala a mesma língua. E por isso que a gente precisa parar para pensar o que está acontecendo. Porque as situações, muitas vezes na nossa vida, dá certo, mas não dá certo. Parece que tem hora que parece que está tudo embolado. A coisa parece que vai, depois não vai. Como é que a gente faz isso parar? Orando. Orando para que Deus exerça o seu reinado no lugar e nas circunstâncias da nossa vida. De situações que nem nós acreditamos mais. Deus é capaz de fazer milagre. Deus é capaz de transformar água em vinho. É capaz de tirar a água da rocha. Orar, clamar, para que venha o reino de Deus, para que seja feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu, na minha vida, na vida da minha família, na vida do meu filho, do meu cônjuge. Né? Por isso é importante a gente pedir intervenção divina, para que Deus intervenha e mude a história, para que Ele realmente transforme as nossas realidades, para que seja realmente na terra como é no céu, para que a sua vontade seja realizada naquela situação, naquela vida, na igreja, nas questões da nossa vida, para que a gente não fique no limbo, né? Não vai. Clame ao Senhor. Esse deve ser o nosso clamor de fé. Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino. Faça a tua vontade. E sendo assim, que nós possamos orar para Deus para que venha o reino, para que seja feita a vontade. Sempre que a gente achar necessário. E mesmo quando a gente achar que está tudo bem, porque a vontade dele é melhor que a nossa. A sua graça nos reveste de toda a armadura para as batalhas espirituais que a gente possa enfrentar. A gente não está sozinho. Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, para que a gente possa clamar, para que a gente possa conhecer a verdade sobre Deus, lendo a Bíblia, orando, para que a gente tenha consciência das nossas falhas e para que Deus possa agir em nós e através de
Então, clame a Deus, né? Se coloque diante do Senhor, porque a gente não pode se defender o tempo todo. Isso cansa, mas nós precisamos nos abrir para que Deus transforme o nosso coração, para que o seu senhorio seja uma realidade na nossa vida. Ele só pode reinar se Ele for Senhor das nossas vidas. O reino pressupõe aceitar a autoridade daquele que governa. Que assim seja. Então, eu queria convidar você a ficar em pé. Nós vamos orar nesse sentido, nessa hora, então, pedindo a Deus que nos dê essa capacidade, então, de ser fortalecido. Também agradecer ao Senhor pelos dízimos e as ofertas feitos de forma online também na nossa comunidade. Agradecer por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas até aqui. Vamos orar. Oramos a Ti, Senhor, nessa hora, para que venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, Senhor, nas nossas vidas. Pai, haja em nós e que pela Sua graça nós sejamos realmente revestidos de toda a armadura para as batalhas espirituais que são travadas na nossa vida, Senhor. Nós clamamos, nós reconhecemos a verdade sobre Ti, não há outro semelhante a Ti. O Senhor já diz que é vitorioso, que o Senhor reina sobre toda a terra, que o Senhor vem para redimir todas as coisas, e andando nessa fé, Senhor, nós colocamos agora as nossas vidas, pedimos ao Pai, dá-nos a consciência, que nós possamos nos arrepender, Pai, naquilo que é necessário, mas também clamamos por arrependimento para aquelas pessoas, ó Deus, que necessitam de Ti. Clamamos a Ti, Senhor, reconhecendo e aceitando o Seu senhorio nas nossas vidas. Vem, Senhor, governa, reina em nós. O Senhor é o único, santo, incomparável. Obrigada, porque o Senhor nos chamou para fazermos parte dessa família, para sermos filhos e filhas Teus, ó Pai. Toma o nosso coração nessa hora. Nos derramamos, Senhor, na Tua presença. Eis-nos aqui, Senhor, mais uma vez. Fortalece a nossa fé, fortalece a nossa caminhada, Senhor, porque muitas e muitas vezes, Senhor, nós estamos fracos. Nós não temos força suficiente para seguir. Edifica-nos, ó Deus, que seja feita a Tua vontade na terra como é no céu. Venha o Teu reino sobre as nossas vidas. Venha o Teu reino sobre a Tua igreja que aqui se reúne. Venha o Teu reino sobre a cidade de São Carlos, sobre o estado de São Paulo, sobre o Brasil, Senhor, sobre esse mundo. Maranata, Senhor, vem restaurar as coisas. Fortalece a nossa caminhada. Clamamos nessa hora, Senhor, por cada família que aqui está representada, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abrace cada um que aqui está, com a Sua graça, com o Seu amor. Que nós possamos sair daqui, Senhor, acolhidos e fortalecidos em Ti, Senhor. Pai, toma essa comunidade nas Tuas mãos. Os irmãos que estão viajando, fortalece, Senhor, cada um deles, que nós possamos estar reunidos na próxima semana, aprendendo mais sobre Ti. Clamamos por essa comunidade, Senhor, que aqui se reúne em São Carlos. Fortalece a nossa fé, que nós possamos ser farol, luzeiros nesse lugar, Senhor, expressão do Teu reino na vida de cada pessoa que aqui possa participar. Nós rendemos graças a Ti e oramos mais uma vez a oração que o Senhor nos ensinou, dizendo: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, recebam a bênção, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua casa e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém, amém, amém. Deus abençoe a sua semana.